10 de fevereiro de 1976, Santo do Dia. Dizer do quadro que ele é bonito é dizer muito pouco, porque ele é bonito. Mas muito mais do que isso, ele é impressionante e profundamente impressionante. E desperta de molde a despertar muita piedade. E é, enquanto tal, que eu quero fazer dele objeto de um santo do dia. Agora, à primeira vista, quando me foi apresentado o quadro, eu fiquei chocado, porque as feridas do corpo sagrado de nosso Jesus Cristo estão apresentadas com um tal realismo e de um modo tão brutal que o instinto de conservação do homem clama com aquilo, tem a tendência a fugir daquilo e achar que não é arte representar um horror daqueles de um modo tão horripilante. O que é, de nossa parte, um primeiro impulso que deve ser dominado, porque é uma ingratidão. Tal será que nosso Senhor Jesus Cristo, tendo sofrido tudo que ele sofreu por nós, nós não queiramos sequer olhar para o corpo chagado dele, porque isso pode nos desagradar. É uma ingratidão e é uma falta de respeito sem nome. Com o primeiro impulso se compreende, uma coisa quase física, mas a ingratidão é inconsentida nesse sentido. A gente compreende, então, que o autor tenha chegado, e o escultor tenha chegado a esculpir de um modo tão terrivelmente realista essa imagem. O meu ver mais impressionante de longe é esse. E é esse que eu pretendo depois mais detidamente comentar. Vejam o olhar. Ainda aí, notem bem o olhar. Especialmente esse olhar que eu comentarei daqui a pouco. Aqui é a carne toda entumecida. O senhor vê que não, parece mais um tecido do que propriamente uma carne sobre ossos e toda lanhada pela flagelação. Aqui as mãos. Bem, eu analiso essa, é mais ou menos tão propícia quanto as outras, e vou procurar tornar claro aos senhores o que eu considero mais emocionante nesse quadro. Aliás, eu devo dizer, como muitas vezes acontece nas projeções, a meu ver, pelo menos, a projeção não dá inteiramente bem à coisa. E a estampa que eu recebi justifica melhor meus comentários do que a projeção que eu farei. Mas eu não quis apresentar a estampa porque ela não pode ser vista por todo mundo. E por isso mandei organizar a projeção. O que me agrada, algumas coisas me agradam extraordinariamente nessa figura. A primeira delas que me chama mais atenção é o olhar profundamente pensativo, profundamente meditativo. Eu tenho visto incontáveis crucifixos em que Nosso Senhor parece abismado, aliás, legitimamente, santamente, na consideração da sua própria dor, e em que ele procura atrair, o artista procura atrair a atenção do ouvinte, muito obrigado, da pessoa que vê, ele procura atrair a atenção da pessoa que vê, do espectador, para as dores de Nosso Senhor Jesus Cristo, para provocar compaixão. E o próprio olhar de Nosso Senhor Jesus Cristo, muito legitimamente, muito santamente, nesses crucifixos, parece perguntar, pelo menos nesta dor, tu não tens pena de mim? Porém, aqui, eu interpreto o olhar de outra maneira. É bem verdade que a dor está presente. É o olhar de uma pessoa que sofre, e sofre profundamente. Mas, por cima da dor, eu não sei se os senhores notam que há uma reflexão profunda, uma reflexão consternada de quem pensa e pensa profundamente a respeito do que lhe está acontecendo, a respeito do significado transcendente, do significado metafísico, do significado sobrenatural de todas as dores pelas quais ele está passando, e que faz propriamente uma meditação. É uma meditação sobre a sua própria paixão, como ele gostaria que nós fizéssemos. Uma meditação que, segundo eu interpreto, olhando a face sagrada, parte de um ponto altíssimo, do mais alto ponto de consideração em que uma mente humana possa colocar-se. Mas é, ao mesmo tempo, uma meditação que vai até o mais concreto, ao mais palpável, ao
ao mais miúdo, ao mais distante da transcendência, e une tudo numa vista em comum, une tudo numa só consideração. E a consideração global não só do que fazem contra ele, mas também do que fazem por ele. Não só os homens vivos então, mas todos os homens que ao longo dos tempos considerariam esse passo da paixão e que seriam frios, seriam indiferentes, seriam cruéis ou o adorariam transportados de amor, de admiração e de veneração, considerando a situação em que ele está. Tudo isto é considerado aí. E isso me faz lembrar a palavra do profeta Simeão sobre ele. Pedra de escândalo que dividiria os homens para a perda e a salvação de muitos, e para que se revelassem as cogitações de muitos corações. Quer dizer, dividindo a história, cindindo a história de alto a baixo em dois. Os que eram dele e os que eram contra ele, salvando uns e perdendo os outros. Me parece que essas considerações todas, e outras ainda altíssimas, um mundo de considerações, estão expressas nesse olhar, que, como o senhor vê, pousa ao longe, num ponto indefinido. Mas, de outro lado, e esta projeção não apresenta isso também quanto a própria estampa, há uma altaneria na posição dele. Os senhores notem que, por mais que ele esteja quebrado, ele não está afiado. Pelo contrário, o tronco sagrado está de pé numa posição que se poderia chamar nobre. A própria cabeça não está caída, nem de modo desairoso, mas a cabeça, sem estar de pé de modo arrogante, está posta com uma naturalidade profunda e nobre sobre o pescoço, e ereta como um homem que pensa, e está entregue às suas mais altas cogitações. Os senhores notem, de outro lado, a posição lindíssima dos dois braços, que se colocam aqui embaixo, dir-se-ia um personagem que está num ato de muito protocolo e de muita etiqueta. Os senhores sabem que até nas cortes, muitas vezes, o modo de postar correto dos braços diante de um rei, diante de uma rainha, é esse. Assim está ele. E assim os senhores o veem com o corpo trabalhado pela sua geração. Os senhores estão vendo que há partes da carne sagrada que não foram batidas e outras em que a carne foi arrancada. Bem, os senhores sabem historicamente que ele está cercado por gente que ria dele, mas ele não olha para essa gente. Ele transcende essa gente, não toma conhecimento. Ele está infinitamente acima de tudo isso. Entrega os seus pensamentos à sua oração. De tal maneira que se poderia dizer, poderia colocar, entre os muitos títulos que esse quadro mereceria, se poderia pôr Jesus Altem Morabat. Como se poderia pôr Jesus Altem Tashebat? Jesus, quanto a si, estava silencioso. Não dizia uma palavra. Os senhores notem o manto da irrisão. O manto como cai, apesar de tudo composto, com a parte direita meio voltada para trás, indicando, por esses discretos indícios, a beleza moral e a força moral que não abandonou nem mesmo nas situações mais terríveis. Eu creio que isso aí é a última expressão do comovedor dentro desta linha. Cristo enquanto pensando, enquanto refletindo, enquanto orando durante a sua paixão. Pode passar, senhor. Vamos agora passar a série toda e eu faço algum comentário sobre cada parte. O senhor vem ali olhar. Me parece discernir nesse olhar 3 aspectos. Primeiro, muita dor física que se exprime aí, seguida de muita angústia diante da dor que vem. É uma figura que está em todo tormento,
e que sente o tormento, que ainda bem está no meio do tormento. Ele está, portanto, no auge do horror, em que ele ainda não sofreu tudo e que, portanto, a morte que o libertará ainda está longe, mas em que ele já sofreu tanto que ele perdeu toda a força para resistir, mas ainda tem que aguentar enormemente. Há portanto, uma ansiedade, uma angústia, mas que angústia doce, que angústia suave, que angústia sem agitação, que angústia confiante. Isso tem uma saída. Meu Pai atenderá minha prece e eu chegarei até o fim. Isso tem um sentido. Agora, de outro lado, eu não sei se vocês veem a tristeza profunda, mas uma tristeza moral. Como que divinamente decepcionado com aqueles que o abandonaram. O senhor não parece, os senhores, que ele se lembra nessa hora, não dos miseráveis que o estão chicoteando, mas dos apóstolos que o deixaram? Que ele está, um por um, revendo cada apóstolo, e que ele está pensando em São Pedro, sobre quem ele construiu a igreja. Ele está pensando em São João, o apóstolo virgem, que horas antes ainda deitara a cabeça sobre o peito dele para fazer uma pergunta de intimidade. Que ele está pensando em São Bartolomeu, que ele mesmo disse que é o verdadeiro israelita do qual não há fraude e que, entretanto, o abandonou também. Ele está pensando em todos os outros e está pensando com horror no filho da perdição que vendeu. Ele está pensando em todos aqueles que o trairiam ao longo dos séculos. Ele está pensando também em algo que o angustia enormemente, que é magnífico, e que é Nossa Senhora e a dor que Nossa Senhora está sofrendo. Mas, por cima disso, a mim me parece ver os olhos do pensador, que está meditando, que está pensando, que está fazendo filosofia e teologia daquele acontecimento central da história, que é a sua paixão e sua morte. E que com isso tudo está rezando, está orando. A meu ver, é manifesto que é uma oração, uma magnífica oração. Podemos passar. Parece-me que nesta fotografia a impressão da dor física é um tanto menor. A impressão da angústia e da reflexão é maior ainda. Mais adiante. E aqui os senhores têm um conjunto das várias expressões que vários close-ups sucessivos podem dar do rosto dele, e que tudo aqui se junta numa fisionomia una, na qual sobressai a vergastada profunda da testa. Quando uma pessoa pensa, costuma frequentemente formar um vinco desse tipo na testa. É a meditação do verdadeiro homem de Deus, que é uma meditação acompanhada de dor, de pensamento, quantas vezes acompanhada de tristeza e de amargura. Uma meditação que faz sangrar a alma, se não faz sangrar o corpo. Uma meditação que envelhece, que encanece, que consome, mas que eleva e que santifica. Aqui os senhores têm um corpo divino. E eu não tenho nada que dizer. Os senhores notem a tumefacção do braço esquerdo, que aqui aparece melhor. Nem tem o contorno redondo comum do braço, mas está todo ele bailando em torno dos ossos. E esses braços ainda vão carregar a cruz, e essas mãos ainda vão ser cravadas na cruz, até que ele morra. Isso é a imensidade de tormentos que o aguarda depois de ter sofrido tudo isso. Aqui estão as mãos sagradas, amarradas às mãos do Onipotente. Os senhores percebem as pontas dos dedos. É bonito que as mãos são apresentadas inteiramente descontraídas. Não há contração nervosa, mas estão assim, como as mãos de um rei prontas para serem musculadas. É o rei da dor. Terminou? Pode acender, então.
Por vezes, essas impressões são pessoais. E se bem que as fotografias estejam muito bem tiradas, eu sou da tese que os projetores raramente dão toda a realidade da coisa que projetam. E que a coisa é muito mais real. Esse quadro está no momento no Eremo de Elias, e eu pretendo, no Eremo de Elias, não, agora, e eu pretendo depois trazê-lo para cá, colocá-lo alguns dias no Bissoné, depois alguns dias na Fé do Reino de Maria, em outros lugares, até que os senhores todos possam vê-lo bem. Depois eu destinarei o lugar onde, com toda a propriedade, ele possa ficar de modo definitivo. Mas eu não queria deixar de assinalar aqui com os senhores esta ocasião de graças que todos nós recebemos. Bem, é evidente que esse quadro, a nós que somos escravos de Nossa Senhora, esse quadro, por nós que somos escravos de Nossa Senhora, deve ser olhado de dentro dos olhos de São Luís Guignon de Montfort. Quer dizer, nós devemos entender que se Nosso Senhor sofreu tudo isto, foi pelos rogos de Maria. Que se esse sangue é aplicável a nós, é pelos rogos de Maria. Que se nossa presença não causa horror a ele, mas pelo contrário é aceita com misericórdia, é pelos rogos de Maria. E que é com ela, por ela e nela que nós podemos nos apresentar a nosso Senhor Jesus Cristo. Que ela é o caminho necessário por vontade de Deus para nós nos aproximarmos do nosso Senhor Jesus Cristo. E sermos, não digo dignos, mas pelo menos de algum modo proporcionados para nós olharmos essa figura e pedirmos por nós, e pedirmos pela igreja, pedirmos pela TFP, etc. Mas a mim me pareceu que na nossa família de almas não poderia deixar de ser comentado em conjunto o aparecimento desse quadro. Não sei se alguns senhores querem me perguntar alguma coisa ou querem acrescentar algo ao que eu disse, enfim, qualquer outra consideração. Virgo. Não sei também. Não, as pessoas que me deram essas informações sobre o quadro não sabiam quem era o autor. Na estampa que me foi dada, há um nome do fotógrafo da estampa, mas não há o nome do autor. Há o autor que esculpiu, mas o escultor. Eu acho que esse homem fez uma coisa extraordinária no seguinte sentido. Muitas vezes a gente vê diante de um quadro a expressão de alma do artista, o quadro ou escultura, do artista que produziu o quadro. E é uma qualidade, é o modo pelo qual a pessoa exprimiu o que aquele tema de produzir na alma. Mas muito mais bonito é quando o artista, de tal maneira, se deixa identificar com o tema que aparece apenas o tema. E a expressão de alma do artista não aparece. É apenas o tema. Aqui o senhor não sente o artista. O senhor sente apenas a Nosso Senhor. Quer dizer, o artista, de tal maneira, viveu, por assim dizer, a dor de Nosso Senhor, que ele representa Nosso Senhor e se apaga, não se percebe qual era o estado de alma dele, a não ser na extrema inteligência, na extrema propriedade, na extrema finura e, sobretudo, na extrema piedade com que ele apresenta a matéria. O resto ele está ausente. E isso, a meu ver, é o auge do mérito dentro da obra de arte. A igreja está atada à coluna da flagelação. Não, uma pergunta é ligada à outra, porque o porquê desse estado de alma nos dá o modo de rompê-lo. Porque a gente, fazendo cessar a causa, faz cessar o efeito. Então, se nós queremos eliminar a nossa alma em estado ruim, nós devemos perguntar-nos qual é a causa desse estado para fazer cessar a causa. Então, o estado de alma ruim passa. De maneira que as duas perguntas são enormemente conexas entre si. Né? O senhor poderia, então, perguntar qual é a razão de nossa indiferença.
Essa razão tem raiz na indiferença maldita do homem moderno por tudo que não é ele próprio. Quer dizer, nós há um pouco tempo vimos dois povos afundarem num mar de desditas e de infelicidades e de perigos para a alma, de possibilidade de apostasia, o povo do Vietnã e o povo do Camboja. Nós vimos depois Portugal ser lançado, o que o senhor viu. Nós lemos hoje cedo nos jornais as atrocidades praticadas em Luanda e as pessoas não ligam, não prestam atenção, não se incomodam. Por quê? Porque só se incomodam consigo. Só se preocupam com suas coisinhas. E castigo mais grave, mais terrível, preocupam-se consigo quanto às bagatelas. Os seus verdadeiros interesses sérios as pessoas não cuidam. Cuidam das bagatelinhas da vida de todos os dias. E com isso que perdem distância psíquica, que ficam nervosos e tudo mais. Agora, quais são os sintomas disso? Por exemplo, um caso que me contaram numa dessas estradas que conduzem de São Paulo para o interior. Não me lembro se é em Anguera, se é Castelo Branco, qual delas é. Uma pessoa, que bem entendido não era eu, era uma senhora, senão não contaria, sofreu um desastre de automóvel, estava toda ensanguentada. Passa rápido um automóvel e as pessoas que acompanhavam a senhora detêm o automóvel para, se o que é? Disse, é uma senhora que está aqui toda ferida, ensanguentada, nós queríamos levar no hospital, cidade mais próxima. O senhor consentiria em colocar a senhora aí dentro? A resposta foi, não pode, vai sujar de sangue meu estofamento que é novo. Buzina, o pessoal sendo feito, toca para mim. Quer dizer, o que dizer de uma coisa dessa? Quer dizer, qual é o grau dessa indiferença? Qual é o castigo que se deveria dar a uma pessoa que mostra essa indiferença? Pois bem, todos os jornais, há algum tempo, se minha memória não me engana, há 2 ou 3 anos atrás, deram notícia de um fato, pior ainda, ocorrido nos Estados Unidos. Num arranha-céu, houve um dos andares, um crime de um homem que matava uma mulher. Com luzes acesas e com janelas abertas. No prédio de arranha-céus fronteiriço, todo mundo se acordou para olhar o crime. Ninguém chamou a polícia. E simples telefonema, por favor, no prédio tal, no tanto, estou matando uma mulher. Esse simples telefonema, ninguém deu. Ficaram todos olhando até a pessoa morrer. Morreu, fecharam as janelas, foram dormir. Quer dizer, não estavam olhando de pena. Estavam olhando como quem vê um espetáculo. Embora fosse uma coisa real, é como quem assiste uma fita de cinema. Acabou-se. Indiferença completa. O senhor vai examinar uma por uma as pessoas que procederam assim, e eu lhe garanto que a respeito de seus pequenos interesses são verdadeiras feras. Alguém que simplesmente tirasse o travesseiro com que a pessoa ia dormir, a pessoa faria um barulho. Porque está sem travesseiro para pousar a cabeça. Mas que o outro em frente, a outra, tenha sido morta, pouco incomoda. Por que se incomoda tão desafiveladamente com o travesseiro e com mil outras coisas do gênero, que não tem espaço de alma para se incomodar com outra coisa? É ali, é no tudo. Bem, como fazer cessar? É evidentemente habituando-se a uma série de pequenas rejeições, a uma série de domínios sobre si numa porção de pontos. É por esta forma que a pessoa acaba criando condições preliminares para se dominar e para tomar um amor a Deus apresentável, né? Está claro, meu caro? Por isso vamos encerrar.